Ele tende a desvanear no meio de um cálculo, o que leva a perder o fio da meada. Dominique não presta atenção, parece saber mais do universo que da Terra. Extremamente lento, muitas vezes não consegue repetir a pergunta. Precisa se concentrar. A não ser que Dominique mude drasticamente, se dedique com afinco, ele não vai obter sucesso. Ele é exageradamente lento. Esse era o diagnóstico dos professores de Dominique O'Brien na infância. Então, como ele se tornou 8 vezes campeão mundial de memória? Fique até o final do vídeo e descubra o segredo. Eu sou o Boaz Guedes e esse é o canal Aprendendo Inteligência. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Como memorizar em termos práticos? O processo de memorização começa com associar conceitos com histórias. Desde os tempos imemoriais, as histórias têm sido utilizadas como maneira eficaz de transmitir conhecimento, compartilhar experiência e conectar pessoas emocionalmente. Uma boa história tem personagens, enredo, conflito e resolução. Exemplo: quais conceitos a história da cigarra e da formiga faz você lembrar? Talvez preguiça, trabalho, planejamento, preparação. Segundo, a associação tem que estar combinada com a emoção. Qual a emoção que vem à sua mente quando você ouve a palavra praia? Provavelmente férias, dias de sol felizes, ou talvez a última insolação que você não passou bem o protetor solar. Você se lembra do dia que aprendeu a andar de bicicleta? Se você conseguir aprimorar a habilidade natural de fazer conexões e reavivar episódios do passado, utilizando as emoções e os sentidos, e também a lógica e a criatividade, você ajudará o cérebro a memorizar novas informações de uma maneira instantaneamente vívida e memorável. Terceiro, use a lógica de combinar ideias com códigos em 3 categorias: pessoas e animais, meios de transporte e lugares. Exemplo: coragem, associa um leão; covardia, a um rato; beleza, a um pavão. Quarto, utilize o método da jornada. Os lugares proporcionam âncoras para nossas memórias. São pontos de referência, nos quais registramos nossos movimentos no tempo. Se me pedirem para dar uma visão geral de minha vida, traço meus movimentos por todas as cidades e vilarejos onde eu morei. Quinto, use a regra dos 5. Se tem um período de tempo limitado para memorizar uma grande quantidade de dados, sei que preciso revisá-los 5 vezes para que a informação se fixe. Quanto mais revisões fizer, mais forte a retenção e por mais tempo consigo armazenar as memórias. No entanto, se o tempo é curto, como durante uma competição, ou se preciso memorizar uma série de nomes em um recinto rapidamente, 5 revisões é o mínimo. Sexto, use a técnica de associar número a formato. Por exemplo, o número 2 parece um cisne, o número 0 uma bola. Então 20 é o cisne mais uma bola. Por que memorizar números? Nossas vidas são governadas por números. Números de telefone, tabelas de horário dos meios de transporte, pesos e medidas, estatísticas, número de identificação pessoal, códigos de acesso, senhas, só para citar alguns. Sétimo, treine seu cérebro com 5 habilidades principais, quando se trata de ter sucesso no aprendizado, independente do método. Primeiro, absorver eficazmente o conhecimento. Segundo, anotar. Terceiro, memorizar. Quarto, falar. Quinto, revisar. Exemplo de como memorizar estudando. Leia de modo eficiente e eficaz. Anote os pontos-chave. Memorize os pontos-chave. Memorize as datas-chave. Revise seu aprendizado. Oitavo, o seu cérebro precisa de oxigênio. O cérebro não pode funcionar sem oxigênio, o que significa que a circulação sanguínea precisa estar em ótimas condições. De longe, exercício físico são o melhor método para estimular a circulação e deixar o cérebro plenamente nutrido de oxigênio. Nono, o cérebro precisa de tranquilidade. Há uma explicação científica para os efeitos do estresse sobre a função cerebral. Os hormônios do estresse, especialmente o cortisol, inibem o desenvolvimento de novas células cerebrais.
A região hipocampal do cérebro, a parte referente à memória, é uma das poucas regiões do cérebro capazes de desenvolver novas células. Assim, o estresse afeta diretamente a capacidade de memorizar e recordar. 10º, o cérebro precisa de boa alimentação. A comida que você consome supre o cérebro com nutrientes essenciais para manter os neurônios estimulados, de modo que possa comunicar-se mutuamente de maneira eficiente. 11º, o cérebro precisa de coisas para fazer. Jovem ou velho, o cérebro precisa de estímulos para funcionar em sua melhor forma. 12º, o cérebro precisa de uma boa noite de sono. O sono é fundamental para o funcionamento apropriado da memória. A mente é como um baú. Se o conteúdo é bem empacotado, guarda-se quase tudo. Se mal empacotado, não guarda quase nada.